Fala galera que está com a gente aqui na Twitch da Escola D360, ou Escola PHE 360, como você conhece, como você gosta de falar. A gente está aqui fazendo Preleção, segunda temporada do Preleção. Preleção era um programa que estava no YouTube da Escola D360. A gente fez grandes papos do universo, né, que gira em torno do futebol. A gente falou de tática, a gente falou de preparação física, a gente falou do futebol feminino, a gente falou de organização ofensiva, e a gente hoje tem um papo muito bacana, que tem a ver com futebol, mas é o lado de fora dele. A gente vai aproveitar que a TH 360 está lançando agora, dia 25 de outubro, um curso extremamente atual, o News Esportes, falando do jornalismo esportivo de hoje, das ferramentas necessárias, de onde se faz jornalismo, como se faz jornalismo, esse jornalismo tão plural e tão diversificado que a gente encontra hoje em todas as redes sociais possíveis, inclusive aqui na Roxinha. Você pode se cadastrar, você pode seguir, você pode ficar cada vez mais perto da Escola TH 360. Para começar o programa de hoje, tá? Eu já vou deixar claro que mais para frente vai ter cupom para o curso. Quem tiver interessado, quem tiver afim, quem for aqui interagindo, vai ter um cupom, você tem um preço especial para fazer o curso na escola a partir do fim do mês. Seguinte, galera, eu sou o Felipe Rolim, eu sou o host do Preleção. A gente está começando a segunda temporada agora na Twitch, vai vir muita coisa boa daqui para frente, e a gente já começa aqui com uma trinca de peso. Cada um que entrou no jornalismo à sua maneira, cada um fez a carreira à sua maneira, e todo mundo tem muito para contar do que já fez, o que mudou e o que continua fazendo. Queria trazer todo mundo aqui para a tela comigo, que eu já vou apresentar, mostrando a carinha de todo mundo aqui para comigo. Comigo estão Rafael Lopes, um dos professores do News Esportes, que vai falar um pouquinho para a gente, já vai se apresentar e vai falar do curso. Eu estou com Bruno Magalhães, aqui, nosso garoto aqui, que tem muito para contar também, um cara que faz uma gestão de pessoas incrível. E eu estou aqui com ele, presidente, estou aqui com o Dudu Monsanto, né, o jornalista barra cartola, o cara que foi para dentro do clube e se reinventou e teve toda a história, toda a experiência dele. Um boa noite rápido para os três, obrigado demais em meu nome, em nome da escola, por vocês estarem aqui com a gente. Deixa eu começar aqui pelo Rafael Lopes, os nomes estão trocados, o Bruno virou Rafael, o Rafael virou Bruno, já vai arrumar, o Dudu tá certo. Rafa, boa noite. Você começou aquela escada, né, que eu acho que todo mundo acha que é sempre assim. Você entra num grupo grande, você é um produtor, você faz ali toda a parte interna, você tem um blog, você vai para o ar, você vira o comentarista de automobilismo. E agora, professor. Muito boa noite, conta para a gente um pouquinho do curso que vai rolar, Rafael. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dudu. Boa noite a quem está vendo o programa Preleção aí na Twitch. Cara, parece fácil, né? Você falando, começou na escadinha, entrou no grupo grande, por aí vai, mas demorou tempo, assim. Para começar, a primeira coisa, eu me formei em 2005, quando eu estava estagiando no Lance, né? Saudoso jornal Lance, quando ainda tinha edição impressa ainda. Fiz quase um ano inteiro de revista, na época ainda existia a revista do Lance, e lá que eu brinco com todo mundo, que lá que eu aprendi a escrever para jornal, para revista, para internet, né? A gente sai da faculdade muito cru ainda, e aí você vai aprender mais no meio, com um estágio bom, e o Lance nessa época tinha uma boa equipe de editores que ajudavam muito a gente que se formava. E aí acabei indo para o Globoesporte.com, lá no início do Globoesporte.com, em 2006, para fazer Fórmula 1. Fiquei lá até 2012, e quando recebi um convite para ser produtor de Fórmula 1 na TV. Mas não produtor só de reportagem, produtor de eventos também, né? Então eu participava ativamente das transmissões de corrida, não só no controle, né, que é uma experiência sensacional para quem gosta de televisão e quem gosta do esporte também, como nas corridas em si. Eu fiz a temporada inteira de 2014 viajando para as provas,
que também te dá uma outra cancha. Você fazer produção internacional é outro, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? Bem mais complicado. Depois, em 2017, 2018, quando unificou o Globo Sport TV, o esporte da Globo com o Sport TV, eu acabei indo para o lado de coordenação de eventos, né? Então, ficava falando no fone com o narrador, eu que ficava enchendo o saco do narrador lá, pedindo para ele dar a deixa, dar uma informação que ele não deu, corrigir alguma coisinha. Fiz futebol também quando estava nessa função. Para em 2019, ali por volta de setembro, eu já fazia algumas corridas comentando no Sport TV, e me efetivaram como comentarista, e hoje estou lá já há 2 anos e meio como comentarista no canal, fazendo todos os eventos de esporte a motor. E é isso que, para falar um pouquinho do curso também, é isso que é a minha ideia de passar no curso, né? De passar com os professores que eu convidei, que o Lucas, né, da Escola D360, trouxe também para o curso, da gente dar um panorama do que é hoje a profissão, e principalmente dessas funções que a gente não conhece, a gente não vê na mídia, né? São os caras que estão no bastidor, que ajudam a uma transmissão ir para o ar. Eu brinco que a equipe de vídeo, o cara que vai para o vídeo, o cara que fala, que comenta, que narra, que faz a reportagem de campo, de pista, é só a ponta do iceberg. Se você não tiver uma equipe boa de produção, uma equipe competente na produção, uma equipe competente para coordenar o evento não vai ficar legal no ar, você vai notar em casa que não funciona. E dá até para dar um exemplo recente que aconteceu, de um erro, inclusive foi lá na transmissão do Vasco e Cruzeiro, São Januário, que é um erro de corte de imagem. O diretor de TV que estava no caminhão em São Januário não mostrou o reinício de jogo, os narradores estavam no estúdio por causa da pandemia, e isso é um erro clássico de transmissão. Enganou lá o narrador não sabia, o repórter estava vendo o entrevistado para o fim do jogo, que também é normal naqueles últimos 5 minutos, e aí aconteceu aquilo que a gente viu, né? Por uma falha de um corte de imagem, você acaba comprometendo um final de transmissão ali, e pior, botando o cara que está no vídeo, né? No caso era o Luiz Roberto, o narrador, colocando o Luiz Roberto ali, expondo o Luiz Roberto, e não foi nem culpa dele, ele não tinha nem como ter visto a saída de bola. Isso é outra coisa legal. A gente que está fazendo transmissão, a gente vê exatamente a mesma imagem que o cara que está em casa vê. Isso às vezes é difícil de entender para o cara que não conhece os bastidores. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar no curso, mostrar essas funções e contar um pouquinho de história também do jornalismo esportivo. Maravilha, Rafael. Obrigado. E acho que a conversa aqui já vai ser bem introdutória de tudo que a gente vai ter no curso. Bruninho, cara, você já entrou ali na redação 2.0, né? No jornal impresso já estava servindo mais para embrulhar o peixe, e você com uma equipe que acho que dá para falar que saíram assim, grandes setoristas, Pedrosa, Vene Casagrande, uma galera que se acostumou a um ritmo alucinante, né, de produção de conteúdo, que juntava ali apuração, rapidez, qual horário que eu posto, para que rede que vai, e você ficou meio como o capitão de uma galera muito nova, com muito gás, e que criou vários cases, né? O Esporte Interativo, agora a TNT, ele se notabilizou por ser um criador de conteúdo que, mesmo sem ter, eventualmente, os direitos de algum campeonato, nas redes sociais ele competia de igual para igual, quando não nadava de braçada na frente, né? Como é que era essa coisa, essa correria nessa redação? Fala pra gente, Bruno. Obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Você é um cara que sempre aprendo contigo. Pô, tá doido. Pô, cara, prazerzaço estar aqui, Rolim. Brigadão pelo convite. Pô, não tenho dúvida que eu não estou à altura dos convidados. Vou além, estou estreando aqui, nunca participei de nenhum programa e tal, então, se em algum momento eu sair correndo tal qual Paulo Soares, vocês me perdoem, mas não vou fazer isso, não. Ô, Paulo Soares, que isso? Calma, Paulo Soares. Paulinho, volta aí. Cara, então, assim como... Boa noite, galera. Não sei se... Tá vendo? Já me perco, nem sei se eu dei boa noite para as pessoas. Eu queria começar assim como o Rafa falou também, né? Falar um pouquinho da minha carreira. Nem se a gente pode chamar de carreira, né? Comecei há 10 anos, eu sou quase que um Rogério Ceni do jornalismo. Só tem um clube só o Esporte Interativo, que mudou para
Turner, e hoje em dia um grupo Warner Media. Antes disso, eu fiz a produção para os Jogos Mundiais Militares, a gente estava até conversando aqui com os colegas, cobertura de esgrima, que é, enfim, algo muito novo para mim, para quem estava começando, mas é aquele primeiro dinheirinho que você vê entrar no seu bolso, do seu suor. Me pagaram com um pacote mesmo de dinheiro, aquela notinha azul, a notinha rosa, e aí dá um orgulho danado. E, cara, como você falou, eu já entrei na época Esporte Interativo, já muito nesse jornalismo 2.0, né? Ali estava começando o processo das redes sociais, do mundo digital tomar conta, e lá dentro eu passei por várias áreas. Eu entrei lá, comecei como apuração e pauta. Para você ter noção, depois eu fui para a equipe móvel, que era uma equipe que mandava SMS para as pessoas. E para você ver como ainda estava no meio do caminho, enfim, com o passar do tempo, não teve mais essa equipe. A gente teve várias mudanças de estrutura, passei pela parte digital. E aí, como você falou, chegou na parte que eu entrei com essa galera muito jovem, que foi me dada a oportunidade dentro de alguns projetos da empresa, de gerir pessoas. E assim, como você falou, Bruninho, garoto e tal, tem 31 anos, assim, foi um desafio fudido, assim, com 26, eu acho. Há 5 anos eu comecei isso. Eu tenho que formar uma equipe do zero e meio que ensinar um pouquinho do que eu sabia para as pessoas, sempre com uma linguagem diferente. E aí, cara, algo que é muito curioso, né? Acho que no início do papo você falou muito do que é esse mundo hoje multiplataforma. Falou, agora a gente está aqui na Roxinha, agora a gente está lá no Instagram e tal, vai em vários lugares ao mesmo tempo. E assim, só para pegar um exemplo, para não me alongar muito, para mostrar como funciona hoje em dia muito disso, assim, às vezes cai um conteúdo na nossa mão, e aí por a gente ser multiplataforma, a gente tem que olhar para 5 plataformas diferentes. Então, vamos supor, uma utopia aqui, o Flamengo contrata o Neymar. Então, assim, eu vou pegar essa contratação do Flamengo, Neymar, eu já tenho que pensar na matéria que eu vou escrever para o portal, no post que eu vou fazer para o Instagram, num vídeo com casting, que aí, você pode falar que conhece muitos amigos, Formiga, VSR, para eles fazerem uma análise sobre o que pode ser o Neymar no Flamengo no YouTube, e também já pensar numa live na Roxinha, para a gente falar, para o Cazé, por certezas, reagirem ao Neymar nas redes sociais, e por aí vai. Então, é um desafio bem grande, que eu acho que a gente vai poder destrinchar aqui um pouquinho mais para frente e falar no nível de detalhes como funciona nossa rotina. Passei na estreia aí? Tá bonito. Tá bonito demais. Valeu, Bruninho. Dudu, meu presidente, cara, a gente é da época que a gente escutava que o artista tem que ir onde o povo está, né? Mas agora a gente tem que avisar o povo onde a gente está. E você conseguiu se inserir, né? Você, como eu também fiz, né? Veio do rádio foi para a TV, né? E aí depois começou a ir para o streaming, né? Aí pintou DAZN, pintou OneFootball, depois a gente fala do Serrano. Mas como é que é isso, né? Como é que é o seu familiar virar e falar, Dudu, mas onde que é o jogo mesmo? O que é esse DAZN, né? O que é isso aí que você está trabalhando? Como é que é esse mundo novo, Dudu? Fala, querido Rolim, obrigado pelo convite. Mando aqui um salve para o Rafa, para o Bruno. Prazerão estar com vocês aqui. Não, vou te dar um exemplo. Hoje eu fui só para dar um alô também, aqui na minha casa está sem energia elétrica, deve ter mais ou menos umas 2 horas. Eu estou aqui com um sanganzinho a bateria, eu tenho mais ou menos 19% de celular e o 4G está na área. Então, se por acaso eu desaparecer, vocês não se assustem. Mas vou contar uma história interessante. Eu estava hoje na rua para resolver uns pepinos, e parei numa loja de material de limpeza que tem aqui perto para comprar uma fita dupla face. E aí o cara falou, é você? Falei, sou. Mas você está onde que eu não te vejo mais, cara? Você está no DAZN, não está? Falei, estava, mas aí o DAZN acabou? Falei, não acabou. Eles redimensionaram o projeto, agora eu estou com o Gerd Wenzel fazendo OneFootball. Aí você explica, né, que é um aplicativo gratuito, que transmite os jogos do campeonato alemão, que dá para ver de graça todos os jogos ao vivo. É tudo novo para todo mundo, para a gente, inclusive, né? Então, essas oportunidades vão aparecendo e as relações de trabalho também mudaram muito, né, Rolim? Eu sou do tempo que
a gente acreditava em casamentos longos. Eu passei muito tempo, né, lá na casa do Mickey Mouse, foram quase 14 anos, até a gente fazer aquele acordo do Caracu, né? Eles entraram com a cara, eu entrei com o resto. E aí nós fomos em busca de coisas novas. E logo que eu saí, o DAZN já me convidou, foi a primeira aventura no streaming, e agora o OneFootball, que é um aplicativo gratuito que tem essa ousadia de buscar direitos de campeonatos, fez o francês até a última temporada, está fazendo o alemão, fez uma temporada, tem mais 2 pela frente, junto com o Gerd Wenzel. Então, os formatos mudam, a maneira de conversar com as pessoas muda também, mas a minha escola é a Escola José Trajano dos Reis Quiões, é a escola do conteúdo. Então, enquanto você tiver conteúdo e informação de qualidade para passar para as pessoas, eu acho que não importa a maneira como você vai fazer isso. Claro que você tem que entender a mudança de tempo, se adaptar às linguagens, mas, no fim das contas mesmo, acho que o que vale é o conteúdo, cara. Então, conteúdo de qualidade, acho que não envelhece, não sai de moda. Eu ainda aposto muito nisso, na qualidade do que a gente vai trazer para quem está acompanhando a gente, independente se é mídia social, se é Twitch, se é Instagram, se você está em TV a cabo, se você está em TV aberta. Às vezes você tem um ajuste fino, né? O cara de TV aberta ele tem que ser mais vibrante, às vezes um pouco mais alto do que o narrador de TV a cabo, né? Isso vai muito da orientação de cada empresa, de cada emissora. Mas eu acho que por trás disso tudo, o que faz o jornalismo esportivo e o que faz essa produção de conteúdo valer a pena é sempre a qualidade do que você está passando. O que eu estou agregando para essa pessoa que está me assistindo? Será que é só um bordão? Será que é só uma risada? Será que é só o entretenimento? A minha formação é jornalística, então ainda sou aquele cara muito apegado a isso, a qualidade da informação. Para mim, esse ainda é o grande segredo para prender as pessoas. A gente fez o mesmo curso, né, Dudu? A gente fez o curso de gestão na Universidade do Futebol, e eu me lembro do professor Modini sempre dizendo que o bom do jornalismo é você sempre se perguntar o que você está fazendo, se é que você faz, para melhorar a qualidade, né, do seu ecossistema ali, do seu métier de trabalho, porque se eu levo um bom conteúdo, se eu faço uma crítica mais apurada, eu crio o hábito do consumidor de realmente ser bem informado, que vai criar também uma repercussão com um pouco mais de base, que vai chegar no clube, que vai chegar no jogador, ou pelo menos de maneira utópica, que isso aconteça. Então eu também sou muito preocupado com isso, de o que eu estou fazendo vai melhorar a qualidade, né, hoje do nosso mundo, do futebol, da mídia, do jornalismo, vai fazer com quem está em casa não entenda, né, porque ninguém aqui é mágico, ninguém aqui tem a regra de tudo, mas que o cara de casa entenda por que o time dele ganhou ou perdeu, ou por que ganhou um jogo que era para ter perdido. Então, ter essa noção de que você está inserido e que você está ali não só para ganhar like, mas para passar um pouquinho para quem está em casa, eu acho que é bem importante. E você esqueceu do Cariocão, né, Dudu? Falou de DAZN, falou de OneFootball, e a gente teve essa outra experiência, né? Você falou de digital, eu fiquei do primeiro ao último dia no Esporte Interativo, né, enquanto ele era no Rio de Janeiro, e depois eu falei, bom, agora, será que eu sei ir para o digital? Será que eu vou para o digital? E hoje eu já fiz jogo no Twitter, eu já fiz jogo no TikTok, eu estou no Quai, eu já fiz jogo no Facebook, eu já fiz jogo na Twitch. Então, quer dizer, tem roxinha, tem laranjinha, se aparecer uma rosa, uma verde clara, qualquer outra coisa, e puser um jogo ali, a gente está ali, sabe? Não tem que ter medo de ir para o digital, seja o cara que está começando agora no jornalismo, ou que já está há muito tempo e está vendo o mundo mudar à sua frente. Dudu, você falou de conteúdo, mas falou também das redes sociais. Deixa eu voltar para o Bruno aqui, depois do Bruno eu vou para o Rafa. Bruno, complementa o Dudu, o conteúdo é importantíssimo, mas como é que é o direcionamento desse conteúdo hoje?
né? Como é que você escolhe a rede? Como é que você escolhe o horário? Tem diferença de público em cada plataforma? Traz um pouquinho para a gente. Cara, então, tem, e assim, é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa preocupação que o Dudu falou, né, de levar um conteúdo de qualidade e tal, tem a cobrança por resultados também. Então, a gente tem que, enfim, a gente tem que engajar, como você falou no início, da gente nadar de braçada, assim, é um retrato hoje do mundo digital. A gente aqui na Tênis Esporte, com toda a humildade do Não mundo. estou dizendo que parece fácil não, tá, Bruno? Não, eu sei, eu sei. Com toda a humildade do mundo, a gente lidera os quesitos de engajamento, né, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram. Então, tem muito esse desafio que eu te falei, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com o jornalismo em si, na essência, assim, tá sempre apurando uma informação, porque ficou um modelo, assim, hoje em dia que um lado de, aquela guerra pelo furo, vamos dizer assim, tem que dar rápido a notícia, tem que dar rápido a notícia. E aí, numa dessa, a pessoa não apura, a pessoa não faz aquele jornalismo que a gente aprendeu, mas lá na faculdade, que vocês viram muito de perto, e acaba, cometendo a famosa barrigada, né? Entra na onda dos outros, porque a gente sabe que tem muita gente que, hoje em dia, só publica notícias e conteúdos porque eles são muito rentáveis. Então, você vai ver aí uma chamada no YouTube de Flamengo está perto de contratar Messi. Assim, no final, você sabe que aquilo não vai acontecer, mas atinge muita gente, cara. Atinge muita gente. Então, esse cara com views tá ganhando muito dinheiro. Só que, assim, para a gente que procura ainda fazer o sério, e aí, enfim, sem julgamento, sem apontar dedo, então tem esse desafio muito grande de olhar para as plataformas também. Por exemplo, o Facebook, a gente já nota que já tem um público mais velho lá no Facebook. Então, uma linguagem que você utiliza no Instagram, no Facebook já não faz mais sentido, porque o Facebook hoje é uma plataforma que procura mais vídeos longos, então ele distribui mais para as pessoas vídeo longo. Então, não faz sentido fazer um post lá no Facebook com uma fotinho e soltar, porque ele não vai engajar, não vai atingir muita gente, mas faz sentido fazer um vídeo longo no Facebook, porque ele vai atingir mais gente, ele vai trazer mais receita para a empresa. Então, tem esses desafios de olhar para cada plataforma de uma forma diferente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não é isso, até porque eu vou aproveitar esse enfoque, vou passar para o Rafa. Rafa, eu tive a oportunidade de fazer o Brasileiro Feminino para o TikTok, e é uma rede de vídeo curto. E eu tinha feito para o Twitter, que não é um lugar de vídeo, mas é um lugar onde está formador de opinião, e quando o cara está no Twitter, ele está ali para ficar, pelo menos um tempo. Os jogos tinham uma visibilidade pequena no Twitter, mas tinha uma retenção absurda. Os jogos no TikTok têm uma visibilidade absurda e uma retenção mínima. Você trabalha com automobilismo, provas longas. Como é que é esse futuro nessas redes de vídeos para esses esportes? Eles vão ter que se adaptar, a cobertura vai ter que se adaptar. Como é que é esse seu quintal, Rafa? Então, essa é uma grande interrogação para o futuro. Talvez o automobilismo seja o esporte que está mais engatinhando, talvez seja um esporte muito conservador para a mídia social. A gente usa muito mídia social para dar informação, para fazer ali comentário ao vivo durante uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, tem 1h30, 2 horas ali, né? Então você fica na frente da televisão 2 horas. Eu acho que ainda está engatinhando, acho que eles estão indo, por exemplo, a Fórmula 1 lançou agora aqui no Brasil, nessa temporada, a ferramenta de streaming dela, a F1 TV, é uma ferramenta própria, parecida com a da NFL, League Pass, com a da NBA também, só própria por assinatura, obviamente, mas eu acho que eles têm que penetrar mais nas mídias sociais tradicionais, ali no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eles já estão com produção de conteúdo para essas mídias, mas eu acho que ainda é muito incipiente e tem um problema muito sério. Por exemplo, quando o usuário está lá, gravou um pedacinho da corrida, uma ultrapassagem, por exemplo, e coloca no Twitter, coloca no YouTube, coloca no Facebook, ele ganha strike. Ele perde o vídeo, sai e fica com a conta ali, com uma bandeira vermelha, né, sob investigação durante algum tempo.
porque é aquela visão antiga, né? Você está desrespeitando os direitos que TVs pagaram por aquilo, então os caras são bem caxias com isso, né? Eu acho que isso é um erro. Eu acho que quanto mais você colocar desse tipo de coisa, você atrai para o produto deles, né? E você acaba massificando isso, ainda mais no esporte de nicho, como é o automobilismo. É um esporte que atinge um público específico, mas que não é, por exemplo, como o canhão do futebol, né? Até no Brasil você tem uma penetração grande por causa da época de Senna, Piquet e Emerson Fittipaldi, dos títulos mundiais. Criou-se uma cultura de automobilismo, mas não é e não vai chegar perto do futebol. Tem que trabalhar esse nicho, que é um nicho grande, mas eu acho que eles ainda trabalham muito mal isso. E a gente, como a gente que faz as transmissões, né? Eu pego lá em 2012, quando eu comecei a fazer switch, né, quando eu comecei a produzir as transmissões de Fórmula 1, a gente não dava a menor importância para a mídia social, né? Hoje em dia você não faz uma transmissão sem olhar o Twitter, principalmente o Twitter, que é uma rede de informação, desde olhar o que a equipe está tweetando lá do local da corrida, ainda mais você fazendo a corrida off-tube, né, do Brasil e a corrida acontecendo, sei lá, na Europa. Então você olha isso, olha a opinião do cara que está assistindo, pega uma mensagem, pega um tópico ali para jogar para discussão, porque uma corrida não é como um jogo de futebol que você precisa narrar 100% do tempo, você às vezes tem ali que a gente chama de barriga, né? Aquele momento que não acontece grande coisa, e aí você pode debater um assunto, trazer uma notícia, informar alguma coisa e por aí vai. Mas hoje, em 2012, por exemplo, que não faz nem tanto tempo, são 9 anos para cá, né? Você não olhava a mídia social e não vale nada, a mídia social não importa, não tem influência naquilo que você está fazendo. Hoje em dia você não pode deixar de fazer uma transmissão sem ter o olho para a mídia social, né? É onde você tem ali meio que um termômetro, por mais que não seja do público geral, porque televisão você tem muita gente que não está assistindo com o celular na mão, mas cada vez mais você tem gente com o celular como segunda tela ali, assistindo, comentando, olha que besteira o cara falou, olha, ele não viu isso, ele não viu aquilo. Isso pode ajudar, pode atrapalhar também, se a crítica, como a gente vê muito no Twitter, né, que é uma mídia social, se você não tomar cuidado, é muito tóxica, né? Você tem muito hate no Twitter, mas eu acho que hoje em dia a mídia social chegou para ficar e está cada vez assumindo um tamanho dentro das transmissões tradicionais também. E, Rolim, só para pegar um gancho no que falou o Rafa, isso que ele falou de segunda tela, cara, é muito isso, assim, a gente até acompanha alguns estudos sobre isso, né, métrica de audiência, que mostra que a audiência na TV, do futebol, ou seja, que for, tá caindo cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas não conseguem parar para ficar 2 horas assistindo alguma coisa. Então, elas precisam ter alguma coisa... E, assim, quando a gente fala das pessoas, parece que a gente está terceirizando, só que basta olharmos para nós mesmos. Assim, hoje eu não consigo ver um futebol sem estar reagindo no celular, num grupo de amigos, e seja em jogo do Flamengo, seja em jogo do outro time. Cara, tu viu isso, tu viu aquilo e tal. E quando eu estou trabalhando também, eu tenho que estar de segunda tela obrigatoriamente, porque, enfim, tem que estar ali de olho para fazer a cobertura dos jogos, o post, etc, etc. Então, assim, eu acho que ninguém mais assiste uma coisa só. Tem sempre uma segunda tela para qualquer pessoa. Não, tô contigo. Eu, inclusive, como eu não estou mais num lugar que eu tenho que cumprir uma grade, tenho que fazer um programa após o jogo, muito jogo eu não vejo ao vivo, vejo no dia seguinte. Eu tenho um software que eu vejo jogos, e o software tem a função vezes 2 e vezes 3. Cara, futebol brasileiro, dependendo do jogo, eu meto vezes 3 ali, e 40 minutos a gente mata o jogo e não deixa de perder nada. Dudu, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E a pergunta cabe porque eu acabei, não vou dizer aprendendo, mas eu acabei tendo alguns ensinamentos. Te ensinaram a mexer em rede social de maneira corporativa ou nos lugares onde você trabalhou, que tinha chefe, tinha tudo, só te diziam o que você não podia fazer? Olha, Dudu, não pode falar mal do chefe, não pode falar mal do governo, não pode falar mal dessa cerveja aqui, mesmo que ela seja ruim, porque ela ajuda a pagar o nosso salário. Não reclama muito. Teve alguma coisa? Porque hoje o jornalista, ele tem que se apresentar para o público. Normalmente ele se apresenta numa rede social, né? E ali ele
ele é ele mesmo, ele fala só daquela expertise, não, eu quero ser um perito em campeonato italiano, eu vou falar o dia inteiro de campeonato italiano, ou eu vou falar de política. Como é que é a sua entrada em rede social, Dudu? Porque você já está inserido no jornalismo e, de repente, é aquela coisa do jornalista, ele ter que não virar estrela, mas ter que ser meio um protagonista da sua vida ali, sem ninguém falar o que é certo e o que é errado. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu não sou, assim, um cara muito popular de mídia social. No Twitter, acho que eu tenho 80 e poucos mil seguidores. E, assim, tenho amigos que têm 1 milhão. Você tem o Mauro César, que é um baita canhão em tudo que ele faz, né? E o Mauro conseguiu hoje ter essa independência graças a mídias sociais. Tem um canal de YouTube dele, é um cara que hoje trabalha para vários lugares diferentes. E essa é uma maneira de estruturar a carreira. Muito mérito dele. Eu sempre tive muito medo de ficar assim escravo da opinião dos outros, de ficar dependente do que os outros vão pensar, e eu sempre me posicionei muito, até politicamente. As mídias sociais, elas não foram controladas por empresa, e eu vejo que isso tem sido uma tendência. Em alguns lugares até que eu trabalhei, tudo aquilo que as pessoas estão postando, as pessoas que renovaram o contrato recentemente, elas já passam a ficar dependentes de uma autorização para fazer qualquer negócio, entre aspas, de fazer uma publicidade, fazer alguma coisa. As emissoras já estão amarrando com contratos que mordem até isso, né, dos seus contratados. Então, a gente acabou aprendendo muito, foi na porrada mesmo. No início era aquela coisa de ir tateando. Teve aquele episódio lamentável envolvendo o Flávio Gomes, lá onde eu trabalhava. A cabeça dele foi servida de bandeja no momento em que ele estava sendo ofendido, ele se defendeu, e aí a empresa acabou cedendo a sanha, né, dos trolls, dessa galera toda que ficou ali infernizando, enchendo o saco dele. O Flávio sempre foi um cara que não teve papa na língua, sempre falou o que pensa, e acabaram abrindo mão de um baita profissional para reforçar a concorrência, né? Ele teve a cabeça servida de bandeja e, além de abrir mão de um cara foda, um baita profissional, acabaram reforçando a concorrência e acabou virando líder de horário ali na hora do almoço, graças, entre outros motivos, a ter ali o Flavinho. Então, esses episódios acabaram ensinando bastante, né? Até a quem não estava nisso, até quem não participou diretamente. Então, eu vejo o seguinte, a minha etiqueta eu não falo no Twitter aquilo que eu não teria coragem de falar na rua para uma outra pessoa, entende? Essa eu acho que é uma etiqueta, acho que esse é um bom ponto de partida para saber como é que você deve se comportar. Ali não é terra de ninguém, ali o que você fala tem realmente consequência, então você tem que se conduzir ali com a mesma responsabilidade que você se portaria na rua ou em qualquer outro lugar, né? Se você é valente para mandar alguém a merda, ou provocar alguém, ou xingar alguém no Twitter, será que você é valente para fazer a mesma coisa na rua? Então, sabe, eu acho que a postura tem que ser a de educação. E no começo, quando eu recebia alguma crítica infundada, ou falava alguma merda para mim, eu ainda tentava, sentava, argumentava. Depois você entende que isso não funciona, cara, né? Você vai ficando maluco com a paranoia dos outros e realmente, como o Rafael falou, é um ambiente que pode ser muito tóxico. Aí chega um ponto que você já dá um bloco e foda-se, entendeu? Fala, porra, eu estou perdendo tempo de vida aqui conversando com um elemento que não tem salvação. Então, foda-se. Toma um bloco e vai tentar encher o saco de outro. Então, agora isso está mais ou menos desenhado, essa etiqueta, essa certeza de que a gente não fica impune se a gente acabar sendo irresponsável num comentário ou outro, a gente vai pagar por isso, tanto para a gente que está se posicionando, quanto para quem vai lá provocar, para quem vai lá comentar, enfim. Então, aos poucos, esse ambiente está ficando um pouco mais educado. Meus amigos, a minha bateria está acabando e a luz ainda não voltou por aqui. Se por acaso eu desaparecer, já deixo aqui o meu boa noite, meu abraço para o Rafael, para o Bruno e para ti. Tá bom, Rolim? Tá bom. Eu só me lembro de você ter um arranca-rabo acho que com o Lineker no Twitter, né?
você falou umas verdades lá para ele, alguma coisa que ele tinha dito, foi um arranca-rabo internacional, mas foi o único que eu me lembro. Foi na morte do Maradona, eu acho que até que eu acabei... O humor inglês é uma coisa bem escrota, né? Só eles entendem aquela merda. E aí ele foi fazer uma piada com o Maradona que eu achei que naquele momento era super ofensiva, e aí eu cobrei dele. Falei, porra, você tá maluco? Como é que tu vai falar do Diego assim? Mostre algum respeito, sabe? Eu fui para dentro. Ele, porra, onde foi que eu desrespeitei o Diego? Não sei o quê. E depois, investigando, eu vi que, apesar daquela treta de 86, eles tinham um relacionamento muito legal, o Lineker admirava ele pra caramba, aí eu entendi que não era aquela coisa de inglês recalcado, ainda chorando por 86. Então, nesse episódio, eu até me equivoquei. Eu questionei ele de maneira educada, mas firme. Isso repercutiu pra caramba. Gente do Brasil, gente de fora, todo mundo entrando na treta. Aí você fala, porra, o que vai mudar a cotação do dólar, né? O Diego tá morto. Se ele tivesse sido ofensivo, foda-se ele para lá também. Então a gente gasta muito tempo de vida com coisas que não caem na prova. Essa acho que é a grande lição que as mídias sociais aí têm passado para a gente. Dá para se informar, dá para se entreter, mas a gente perde muito, muito, muito tempo com isso. São ferramentas indispensáveis? São, claro que são indispensáveis, mas a gente precisa saber dosar melhor o tempo que a gente passa ali e a maneira como a gente se posiciona, porque tem tretas que não valem a pena a gente entrar, entendeu? Entendi. Bruno, você tem uma equipe, cara, e eu costumo dizer que teclado tem sobrancelha, né? A pessoa escreve e cara, é bem o que o Dudu falou, você não sabe se a pessoa foi sarcástica, irônica, ofensiva, assim, um jeito mais seco de escrever. E muito do perfil do jornalista acaba... não dá para dissociar, né? Ah, não, eu aqui na minha rede social eu sou uma coisa, no programa eu sou outra. Irmão, esquece. O que vai te guiar é o que o amigo de casa acha de você, e não aquela ideia que você tem de si mesmo, né? O que interessa é o espelho, principalmente se você quiser ter uma vida pública como jornalista. Tem alguma coisa que você passe para quem chega na redação, para quem entra numa apuração e tem um lado muito bom que é descobrir o furo da saída do Neymar. Tem um lado muito ruim, de vez em quando você mata o jogador, mas tem que avisar depois que morreu, mas passa bem. Como é que você dá um pouquinho da sua experiência e o que efetivamente você fala, cara, isso não pode para a sua equipe? Cara, então, pô, eu fico... a linha é muito tênue, né? Que bate muita preocupação de você estar censurando alguém, só que ao mesmo tempo tem ali o bom senso e tal, e é muito da linha do que o Dudu falou de, pô, beleza, tu vai falar isso no Twitter, mas na rua, seja em qualquer outro lugar, você falaria. E aí eu procuro muito ver perfis, assim, para pegar exemplo específico. Às vezes, pô, alguém muito jovem fala, cara, a gente troca uma ideia, troca um feedback, pô, qual é teu sonho, onde você quer chegar? E o cara fala, pô, quero ser um repórter renomado e tal, pá. E aí, ao mesmo tempo, ele vai dar uma tuitada, pô, o Fluminense é time de Série C. E aí você tem que pegar aquilo e falar assim, cara, vamos lá, qual perfil você quer ser, assim? E aí, eu não sei se, pô, todos os amigos aqui conhecem, tipo, o Casimiro, o Pedro Certezas, que trabalham aqui com a gente, são os caras que, voltados para o humor, que o Casé é vascaíno assumindo, que ele tem um personagem que ele dá porrada nos rivais e toma também, e o Certezas idem, etc. E aí, pô, esse cara, que é um moleque de 21 anos, assim, aliás, isso, cara, como gestor é complicado, porque às vezes você toma um tapa na cara da vida quando você pega o currículo de alguém que nasceu em 2001. E, assim, eu sou de 89, mas eu olho e falo, cara, o que está acontecendo, velho? Aí você olha, vê um pelinho branco aqui na barba e tal, você tá chegando. Mas é muito isso, porque é um cara que quer um perfil mais ali tranquilo na dele, só que ao mesmo tempo quer dar uma cutucada. Então você tem que chegar e falar, cara, beleza, não estou falando que você é proibido de fazer isso. Só que saiba que se você tuitar essas coisas e amanhã você vai dar o furo do Neymar, as pessoas vão te conhecer e os tricolores vão na sua rede social, daqui a pouco vai subir a hashtag fora João da Silva. Fora João da Silva, e daqui a pouco você está nos TTs, e aí, como o Dudu falou, cada empresa reage de uma forma.
Na ESPN, a galera não aguentou... Cara, falei o nome, né? Tu nem falou empresa, mas enfim. A galera não aguentou a pressão e demitiu o Flavinho. E assim, acho que o ponto... O cara nem tem que pensar se, pô, você demitido ou não, mas acho que ele tem que pensar, cara, eu estou pronto para essa pressão começando agora no jornalismo, quero ter um perfil aqui de, sei lá, porra, 100 mil pessoas me xingando, me mandando pro caralho, assim, pressão, indo pro Instagram, indo no Instagram da minha namorada, indo e falando poucas e boas, porque a política de cancelamento hoje em dia é muito isso, cara, é bizarro, assim. Então as pessoas vão em todas as mídias sociais e torcem pelo teu mal e mandam um e-mail para o chefe do cara, que as pessoas acabam descobrindo, fazem pressão para isso. Então eu procuro muito olhar, cara, o que você quer no seu futuro, assim? Você quer se guiar de que forma? Então, mas assim, tenho muito cuidado nisso de não censurar as pessoas e tal. Então, procuro dar poucas ordens, mas vou muito na linha do bom senso e pegando exemplos de coisas que já aconteceram com outras pessoas e tal, tentando passar um pouquinho disso para a galera. Ô, Bruno, e tem uma coisa também, cara. Foi. Acho que não foi a saída que o Dudu planejava, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Ele já tinha dito que isso podia acontecer. Eu nunca vou saber se na minha estreia do Monsanto concordou comigo. Você lhe daria uma porrada histórica e falar: o que você está falando aí, velho? Vou torcer para. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma parte aqui que ele estava falando Ele falou da questão do bom senso, Bruno, e eu acho que é bem por aí, né? Assim, eu entrei em mídia social, comecei a fazer mídia social lá em 2007, eu acho. O Twitter começou, eu estava lá. Eu descobri lá que o Twitter estava começando, nem sabia para que servia, fui lá, criei uma conta e comecei a falar de corrida. E o meu perfil é basicamente falando sobre automobilismo, uma coisinha ou outra sobre esporte, mas eu tento não me meter em futebol, por exemplo, porque não é... E assim, eu tenho meu time, a galera do meio sabe o meu time, meio que eu falo automobilismo, não tem problema, e o dia que eu for comentar futebol, eu vou ser imparcial, eu estou evitando. Quando eu fui comentar corridas na TV, eu fiz uma limpa no meu perfil do Instagram, tirei todas as fotos pessoais possíveis, com família, com esposa, com filha, né, e eu tento não expor a minha filha lá, justamente por causa dessa cultura do cancelamento. Pegar uma criança para você fazer hate é totalmente covarde. Então tem muita questão do bom senso. Você pensa 3 vezes quando você está comentando um jogo, comentando uma corrida, em abrir a chavinha do microfone para falar. Tem que ser a mesma coisa quando você estiver digitando lá para escrever a tua mensagem ou gravar o seu vídeo para o Twitter, para o Instagram, para o YouTube, para mídia social que for. E a outra coisa é que vem o que o Dudu falou da questão do hate, do cara que tá lá querendo te xingar e por aí vai. Eu aprendi isso da pior forma possível, que era respondendo aos caras, né? Então, o que o cara quer é isso. Eu tenho um perfil de quase 40 mil seguidores, dentro do automobilismo é um perfil relativamente grande. O cara quer engajamento. Se você responder lá um cara que tem 100 seguidores com um perfil de 40 mil, o cara conseguiu o objetivo dele. Então, eu aprendi a importância do botão, nem do bloquear, porque acho que o bloquear você dá importância para o cara que está querendo te dar hate, mas o botão silenciar, porque o cara vai te xingar eternamente e ele não vai saber nem que você não está lendo, entendeu? Ele vai achar que você está lendo, você vai ignorar, você se poupa de ver aquilo lá. Mas Rafa, fale. Cara, isso aí que você falou é tão louco que, assim, a gente olha na TNT Esportes, por exemplo, às vezes tem um comentário assim. Hoje em dia a gente não faz muito mais isso, mas em algum momento a gente muito para, cara, vamos olhar, vamos entender as pessoas que estão criticando, por que elas estão fazendo isso. Aí a pessoa ia, um post que ela não gostou, ela, porra, vai a merda, página lixo, odeio vocês. E assim, a gente tinha o cuidado de, pô, Francisco, por que isso? Não acredito, o TNT Esportes me respondeu, eu amo vocês na verdade e tal. Cara, o que está acontecendo? Assim, no final é muito disso, assim, a pessoa só quer engajamento ali, só quer eu não sei explicar, nesses casos assim específicos, assim, eu nem tenho explicação para entender uma coisa dessa, mas assim, no final a pessoa quer atenção. Exato, é como
o baixinho, o Romário fala, é o peixe piloto, né? Ele está querendo que passe um peixe grande para ele vir junto e conseguir pegar alguma sobra. Deixa eu falar com vocês de um negócio também que não sei se é complicado hoje, mas é novo e muita gente se pergunta também. Gestão do tempo do jornalista, né? Porque se você está inserido dentro de uma empresa, de uma mídia, de uma agência, que te cobra X horas, ok, você vai fazer aquelas X horas e você depois vai ter ainda o seu tempo, que você vai abrir uma live na Twitch, que você vai ter um blog, que não seja, se você não tiver exclusividade, né? Enfim, você ainda vai tentar produzir por fora. E tem as pessoas que não estão mais inseridas em algum lugar que te prenda essas horas. Eu sou um exemplo disso. Hoje eu sou um spot, eu estou em um monte de lugar, mas eu não tenho hora pré-determinada para estar em lugar nenhum. Como é que é a gestão do tempo do jornalista hoje? Acho que o Rafa pode falar sobre quem está dentro de uma empresa e ainda tem essa tentativa de crescer perfil, de tentar ser notado, porque hoje em dia, quando você tem X seguidores, você acaba tendo uma chance, porque, mal ou bem, você tem o público que quer ver aquele evento, e se você tem alguém que chame para aquele evento, obviamente vai agregar, se não for bom evento, a pessoa sai, mas pelo menos agrega, né? É a porta de entrada. Então, tem essa questão de você ter que gerir o seu tempo, e obviamente as pessoas têm família, esposa, marido, amigo, e aquela história de sai do celular, dá atenção. Como é que é a gestão do tempo, principalmente da pandemia para cá, né, que está todo mundo quase que em home office ou perto disso? Como é que você gera o tempo? Rafa, você que tem funções, não sei se ainda tem hoje de produção, mas teve, e tem as questões dos eventos, e também você, Bruno, como é que você gera o tempo? Porque o furo não tem hora para acontecer, né? Então, meio que tem que ficar ligado 24 horas na notícia. Eu posso falar do meu lado, porque como eu fui produtor durante muitos anos, fui repórter também de web numa época que a mídia social não era tão popular ainda, né? Então o site acabava sendo ali aquela pressão de você colocar a notícia ali no primeiro lugar, o horário, na frente do Globoesporte.com, na frente do UOL, na frente do Terra, e por aí vai, aquela competição, né? Era uma coisa lá atrás, até 2012, era uma coisa completamente diferente, e você acabava ficando às 8 horas no trabalho, né, na redação. Depois, em casa, se acontecia alguma coisa, não tinha como você fugir daquilo, né? Você entrava, abria o computador, ia lá e, às vezes, ainda mais trabalhando com um esporte que tem um fuso horário europeu, né? Às vezes uma notícia pinta meia-noite. Você tem que ir lá abrir na época, abrir o publicador do site para colocar a notícia. Hoje, depois como produtor era mais fácil, era aquele horário do trabalho, mas eu continuava tendo blog, então eu acabava fazendo blog nas horas vagas ali no trabalho, às vezes em casa, porque para você escrever com mais tranquilidade é melhor, ainda mais texto analítico, é melhor você fazer em casa, melhor você fazer no horário que você está com a cabeça livre. E agora, como comentarista, eu vou te falar que a minha rotina é muito melhor em termos de qualidade de vida do que era. Eu já estava fazendo home office antes da pandemia, porque eu tinha que ir lá no evento, eu tenho que ir na redação ou viajar para o evento, que a gente não está viajando nesse momento por causa da pandemia, mas eu tinha que ir na redação para tem que gravar um podcast, e ainda não tinha essas ferramentas de Zoom, de Teams e por aí vai. Então você tinha que ir fisicamente na redação, no estúdiozinho, gravava lá o podcast, voltava para casa. Ia lá, fazia a transmissão, chegava 1h30, 2 horas antes, conversava com o pessoal da produção, via lá mais ou menos o que ia acontecer, dava aquela imprimida naqueles papéis, né, para você ter as informações ali na mão para buscar no ar, numa emergência, e fazia a transmissão, voltava para casa, né? E agora continua mais ou menos isso, só que como eu trabalho como eu tenho ainda blog, tenho mídia social, assim, isso, você acaba trabalhando dias que você não trabalha as 8 horas regulamentares, né, de trabalho, e tem dias que você trabalha mais do que aquilo, né, porque você, vou adiantar 5 textos para a semana
de análises que eu quero fazer e pesquisas que eu tenho que fazer para a transmissão do fim de semana. Então eu pego um dia lá que me rende mais, eu faço tudo no mesmo dia. Tem essa liberdade. Ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa, você fica preso, né? Por exemplo, acontece alguma coisa totalmente fora do comum. O problema do home office é que existe aquela ferramenta chamada WhatsApp, que a qualquer momento o teu chefe pode te mandar aquela mensagem pedindo, olha, aconteceu tal coisa, você consegue tal informação? E o fulano vai falar mesmo, não vai falar? Se aí você tem que correr atrás daquela coisa, daquela produçãozinha pro fim de semana, às vezes é uma coisa mais urgente, às vezes pinta também, né, da tua fonte, das tuas fontes também. Então, assim, tem o horário lá, estou falando, como comentarista é muito mais tranquila a minha vida, em termos de horário, eu não preciso ficar me deslocando todo dia da minha casa para a redação, eu posso ficar em casa, tenho uma filha, tenho uma esposa, dá para dar atenção para minha filha, dá para fazer aqui as coisas em casa, mas ao mesmo tempo você tem essa questão de a qualquer momento você pode ser chamado, você pode acontecer alguma coisa, inclusive quando chega a escala da semana com o evento que você vai fazer, tem lá, esses são os eventos que você vai fazer, mas a qualquer momento você pode ser chamado para fazer alguma coisa. Então tem bem disso, e acho que para o jornalista a vida de home office acaba ferrando o teu horário de trabalho, você não tem muito horário, você pode trabalhar às 7 da manhã, você pode trabalhar à meia-noite, você pode trabalhar às 3 da manhã, depende da tua demanda, da tua rotina e da informação, né? Chega informação às vezes de madrugada, você acordou para beber uma água, deu azar de olhar para o celular, tem aquela notificação, você vê, e é importante, deixa eu aproveitar aqui que ainda está de madrugada que eu vou conseguir dar um furo de repente. Sim. Se bem que hoje em dia, tirando, e isso era até uma questão que eu ia levantar, tirando essas informações bem exclusivas, como foi o caso do Neymar lá, indo para o PSG, do Messi também, né? Esses furos mundiais e esse tipo, uma contratação de técnico, por aí vai. Cara, você dá um furo 10 horas da manhã, você dá um furo às 10 da manhã, às 10h01 tá todo mundo replicando. Então, tipo, é aquela questão de é melhor você dar um negócio mais bem estruturado, e tô falando assim em questão de site, e agora mídia social também, se dá uma thread bem legal ali no Twitter, uma informação mais bem abalizada ali, mais bem construída, é melhor do que você dar primeiro. Sim, a gente tem hoje, acho que o Bruno pode falar melhor do que eu, porque está aí dentro, o Bleacher Report, ele não está preocupado com furo. Ele está preocupado em fazer uma boa repercussão daquilo que está trendando, né? Bruno, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui que aproveita e dá uma direção aí para a tua entrada. Como criar conteúdo diferenciado em um período de muita concorrência, principalmente em mídias sociais? Da onde sai a ideia? Vou fazer isso aqui primeiro, sabe? E vocês tiveram algumas. Cara, primeiro pegando o ponto da primeira pergunta, que o Rafa falou bastante, eu acho que gestão do tempo, né? Gestão do tempo, assim, eu acho que é o meu maior desafio, assim, hashtag desabafo aqui para vocês, porque... Mas você acha que é do jornalista ou vou chamar aqui de sua geração, que a gente tem aqui 15 anos de diferença, é uma galera que é complicada em chegar na hora nos lugares, né? Em cumprir prazo, então a gestão do tempo é um desafio para vocês, né? Não, um desafio, eu ia falar por duas realidades, né? A minha e aí uma realidade como gestor de equipe, que aí entra a pandemia, entra o home office, porque assim, tá geral ali na redação, tá todo mundo na redação, então você tem o controle que você tá ao lado das pessoas, olhando para as pessoas e tal, obviamente cada um com seu horário de escala diferente, vai ter a galera que vai cobrir de manhã, vai ter a galera que vai chegar à noite para cobrir a rodada até de madrugada. Mas assim, e aí no primeiro, cara, num primeiro momento, o impacto foi muito forte nisso, e as pessoas, a gente sempre procura trocar ideia, e as pessoas falavam, cara, tá confuso, eu não sei em que horário eu trabalho e tal, e aí, enfim, a gente resolveu regulamentar de uma... Olha só, seu horário é esse. Pô, temos aqui, como o Rafa falou, um bom grupo do WhatsApp, então você vai pegar hoje de 9 às 17, então 9 horas... Você chega no grupo e avisa que está online. Teve algum problema? Você fala, galera, vou me atrasar. Deu 17 horas, galera, estou offline. Justamente para não ter isso de, depois das 18, eu ir no Rafa e falar, Rafa, tá aí? Porque esse tá aí, interrogação,
o famoso chora bebel, como a gente fala aqui, que foi muito bem falado pelo Rafa. Então a gente tem essa preocupação de não deixar a galera trabalhar muito, a galera de fato respeitar os horários e tal, especificamente ali. E aí, falando particularmente de mim, assim, porque várias grandes decisões são tomadas, decisões difíceis, são tomadas pela gente que está ali mais na gestão. Então, em vários momentos, você vai pegar minha escala, por exemplo, estou de folga sexta e sábado. Pô, se sábado o Neymar vai para o PSG, gente, vamos aqui, entra aqui no papo para a gente tomar decisões. Ó, tem informação isso. Pô, então, tá seguro para soltar e tal, papapá, bateu, duas pontas diferentes e tal. Enfim, a gente procura entender se é seguro, até porque hoje em dia também, é muito risco, né? Se comete um erro, viraliza muito rápido, Como você falou, vou pegar um gancho lá atrás para voltar aqui na frente. Teve um momento que você falou o rolinho de crédito, você falou assim, você mata a pessoa e depois pergunta se ela está passando bem. Pô, vivi isso de perto no esporte interativo, aconteceu isso na minha equipe lá da famosa morte do Gabiru, que foi muito nessa linha de ter que dar informação primeiro. Então, alguém mandou uma notícia fake, esse outro alguém passou para outro alguém da equipe que, cara, preciso dar isso rápido, e até um pouco culpa, assim, da empresa no geral, né? Porque tem muito aquela cultura de dar resultado, aquela pressão, e ali na hora o cara, enfim, errou, deveria ter feito apuração, como a gente sempre fala, mas a gente entende um pouquinho o lado. E aí viraliza, e ali você tem que ter uma gestão de crise, etc. E aí que eu vou chegar na minha gestão do tempo, porque às vezes eu de folga, eu não consigo não olhar, pegar aqui no Instagram da TNT e ver, cara, post tal rendeu, olhar o grupo, saiu um gol, será que a galera já postou? Não postou, gente? O que aconteceu para não terem postado? E assim, mas no final um feedback para mim mesmo, assim, eu sei o quão importante é, mas eu sei que ao mesmo tempo eu preciso me policiar para não ficar nisso, porque senão depois, cada semana vem lá a notificação, você passou 8 horas no Instagram, dia tal, que aí você se assusta, assim, cara, 24 horas o dia. Mas respondendo a pergunta ali do chat, cara, então, é muito... Por isso que a gente fala muito, assim, que a gente tem um modelo de negócio muito forte, muito consistente, muito isso, muito aquilo, a gente já tem uma forma de fazer, mas no final são as pessoas. Então, assim, o final é que a gente acha que as pessoas que trabalham com a gente são as melhores pessoas, para ter essas ideias fora da caixa, para fazer esses conteúdos diferentes, e é muito isso, assim, para fazer o post Rogério Ceni é o novo técnico de São Paulo, todo mundo vai fazer. Mas o que a gente pode fazer diferente disso? Então, a gente já aproveita para surfar algumas ondas de, vídeo, por exemplo, a ferramenta que o Instagram colocou para a gente de Reels, assim, eles estão impulsionando muito essa ferramenta. Então, a gente já pensa num videozinho, vamos contar a história do Rogério no São Paulo, e às vezes a gente não tem o direito, como você falou lá no início também, não tem o direito de usar gols do Brasileirão, com aquela câmera que a Globo tem, com vários takes diferentes. Então, o que a gente faz? O lance da Libertadores, vamos pegar foto do Rogério Ceni, da Libertadores, fotos emblemáticas, e fazer ediçõezinhas animadas, botar uma trilha no fundo, botar texto, para fazer uma parada bem, bem interativa e bem diferente, que no final é isso que vai engajar com o cara, é isso que o cara vai salvar, vai mandar no grupo do WhatsApp para a família, cara, o Rogério está de volta, isso, aquilo. Então, assim, não tem uma resposta objetiva para essa pergunta. No final, a gente acredita que a gente tem o melhor grupo e a gente vai sentar, se reunir numa sala para ter ideias e, a partir de uma notícia, criar conteúdos diferentes para plataformas diferentes e por aí vai. Maravilha. O Vitão do Player está com a gente aqui no chat. Cara, eu não sei assim como abordar melhor aqui a sua pergunta. Como evitar que suas referências acabem sendo visíveis demais no seu trabalho? Não sei se o Bruno, o Rafa conseguiram pegar aqui o que o Vitão está pedindo para a gente, mas eu estou aqui tentando não viajar e ir para algum outro lugar que não seja o que o Vitão perguntou. Se ele puder perguntar de novo, e a galera também que está com a gente. Vai, Rafa. Eu, como comentarista, acho que é aquela coisa do você não copiar o estilo de quem você se espelha. Acho que é por essa linha, né?
Eu tenho como, abre aspas, pai profissional o Reginaldo Leme, que é só a maior referência de automobilismo do Brasil e que brinca para todo mundo, me chama de filho, né? Esse meu filho é complicado, não sei o quê. E assim, obviamente, eu cresci vendo transmissão do Galvão e do Reginaldo fazendo Fórmula 1. Não tem como você não ter esses caras como referência, né? Então, a questão é como você ter o seu estilo próprio de comentário sem que você esteja copiando. Obviamente, você vai se inspirar, obviamente, você sabe o que funciona. Você sabe o estilo do cara, você conhece o estilo do cara. Eu trabalhei anos produzindo para o Reginaldo, né, fazendo produções para o Reginaldo. A gente produziu matérias gigantes de especiais com Emerson Fittipaldi, um especial muito legal da Copersucar. A gente virou até um mini documentário em que eu era o cara que fazia o primeiro texto, né, ali pegava, decupava, escolhia as imagens, fazia o texto, mandava para ele colocar do jeito dele. Muitas vezes voltava o texto para mim com poucas alterações, né? Então, quer dizer, eu entendi como ele faz, entendi como ele escreve. A gente, como produtor, isso como na função de produtor, é legal você ter isso, né? Você trabalhar com um cara que já é muito experiente, que não vai ter aquela paciência que um repórter novo, né, de menos idade, vai sentar no computador, vai ver as imagens, vai decupar as imagens, vai ter aquela atenção. Então você já faz esse primeiro trabalho para ele, você manda para ele. Quando você volta com poucas alterações, quer dizer que você entendeu como você trabalha com o cara. E aí, passando para o lado de comentário, você ter isso em mente, saber o estilo do cara, saber o que funciona e criar a tua própria linha dentro daquilo. Eu acho que o pessoal brinca, pô, o Reginaldo criou um pupilo muito legal, tá funcionando muito bem. Então, acho que o objetivo foi alcançado, mas é muito difícil. Se você não tomar muito cuidado, se você não ficar bem atento, quando você tem uma referência assim que é muito forte, no caso do futebol é um pouco menos complicado porque você tem muitas referências, né? Você tem muitos comentaristas, você tem muitos ex-jogadores fazendo, então não tem muito assim, você pode beber de várias fontes, né? No automobilismo, por você ter uma referência tão grande assim, e por eu ter trabalhado diretamente com ele, não tem muito como escapar dessa influência. A questão pega essa influência, bebe na fonte e cria o teu estilo. Acho que dá para trabalhar nessa linha assim. É difícil, como bem perguntou o Vitão, mas acho que dá para fazer. Mas você tem que ter isso bem em mente. Você tem que se rever, principalmente você como comentarista. Pega a transmissão que você fez, olha, tá funcionando, tá legal, você foi bem, você foi mal, com autocrítica, entendeu? Eu gosto de ver minhas transmissões depois e assim, geralmente nunca acho legal, nunca acho bom. Eu sempre acho que dá para melhorar alguma coisa. É muito ruim você se rever. Você acha que tua voz não tá legal. Cara, puxa, você podia ter falado naquele momento, você podia ter falado naquele outro momento, você podia ter se calado nesse momento, e por aí vai, né? Então, é difícil, mas dá para você ter uma referência forte e criar o teu próprio estilo em cima daquilo. Até porque as coisas... não estou dizendo que a tua referência tá datada, entendeu? Mas as coisas evoluem, o mundo evolui. Então, você pode criar um estilo dentro da realidade que você tem de mundo hoje em dia, com a tua referência de carreira ali muito forte. Bacana. Engraçado, né? Hoje eu sou um comentarista quase que exclusivo de futebol, mas durante muito tempo eu comentei vôlei também, eu sou jogador de vôlei. E para mim, o grande comentarista do Brasil se chama Marco Freitas. Esse cara é informação, simpatia, emoção numa medida certa, e sabendo que o lugar dele ali não é de passar por cima do evento, passar por cima do narrador. Eu busco, não consigo encontrar um erro em Marco Freitas. Para mim é a grande referência que eu tenho, embora eu seja hoje muito mais do futebol do que do vôlei. Fala aí, Bruno. Posso trocar de lado e te fazer uma pergunta? Manda. Aqui para isso. Para entender, como você abriu o papo falando muito disso, cara, hoje eu comento, já fiz jogo no Twitter, na Twitch, faço para roxinha, faço ver uma verde clara, se vier... E como foi esse mundo para você? Porque você era um mundo, como você falou, de esporte interativo do dia 1 ao dia último, e esse mundo de fazer
várias coisas para vários lugares, para várias plataformas, essa forma de trabalho mais independente. Como é o Rolim hoje nesse mundo, assim, adaptado, acha melhor, pô, não tenho, no linguajar, né? Não tenho patrão, a melhor coisa que eu fiz da minha vida, enfim. Cara, eu vou te dizer que talvez o meu obstáculo ainda seja o YouTube, porque eu não consigo ligar a câmera e sair falando, eu tenho que pesquisar 300 vezes, eu gosto de fazer um take só, eu não gosto de editar, primeiro que eu sou uma mula editando, e segundo que eu acho que perde o timing do que você está falando, e aí por mais que você esteja em casa, pô, eu tô com ring light aqui, eu tô com um cenário fake aqui, sabe, eu joguei bola hoje de manhã, estava extremamente queimado, tive que passar um negócio no rosto, então eu tenho algumas coisas ainda de perfeição, não de perfeição, mas de cuidado com estética que veio da televisão. E no YouTube, como são vídeos de 10, 12, 15 minutos, e que sou eu ali batendo papo com a câmera sem interação, então você vai até os 15 minutos sem saber se aquilo que você está fazendo está agradando ou não, porque o Twitter te dá a resposta na hora, o Facebook te dá a resposta na hora. Então, talvez hoje o que eu tenho ainda um pouco mais de insegurança, acho que esse é o nome, é o YouTube. O resto eu estou extremamente familiarizado desde sempre. Eu acho que o Esporte Interativo foi o primeiro a realmente explorar o Facebook, e eu estava lá, e eu peguei uma época que todo mundo era impulsionado, então a gente surfou essa onda legal. O Twitter nunca ninguém tinha feito, então não tinha referência nenhuma, né? Mas fui e achei ótimo, porque criei um outro perfil para mim, que é o Rolim que fala de futebol feminino. Isso eu devo ao Twitter, né? Sempre adorei, sempre foi a minha rede favorita, e o Twitter me deu esse outro lado também de carreira. E aí quando chegam as outras, cara, aí você já furou a primeira onda, você fura a segunda, você fura a terceira, sabe? Quando você fala, tô no TikTok, tô no qual, óbvio que eu não tô dançando, não tô rebolando, tô ali colocando conteúdo, né? Porque há a vontade de trazer esse tipo de conteúdo para essas redes, né? Então, eu tô lá falando de futebol, tá o Rafa aqui, tá o Fábio Seixas lá falando de automobilismo também no Quai, sabe? Então, tem uma galera, Vitor Sérgio, Formiga, tem uma galera que já está indo também para essas redes, e aí é um outro aprendizado e um outro desafio. Caramba, tem 1 minuto, sabe? Quando você é analista, você sair da análise e ir para a síntese, né? Você pegar tudo, embrulhar e transformar em um negócio de 1 minuto que tenha conteúdo, que tenha valor, que não seja só uma gritaria, um negócio qualquer. É difícil, mas eu gosto bastante. E hoje, independente da plataforma, para mim o legal é continuar colocando conteúdo para frente. E é legal falar sobre isso, porque a gente está chegando aqui no último tópico, e eu até brinquei no começo com o Dudu em off, as ferramentas do jornalista, né? O que você tem que ter para se diferenciar, para conseguir ser maleável, que não só no jornalismo. Hoje, no mundo que a gente tem que ser maleável, ou no termo da moda, o resiliente, né? Não é que você não sofra, mas tem que voltar para o seu normal o mais rápido possível. Levei a porrada, sofri o hate, voltei. Né? Você não pode ficar muito tempo. Tem um amigo nosso aqui, meu e do Bruno, trabalhou com a gente, que ele vive de fazer graça em rede social, leva porrada. A primeira que eu levei, ele virou para mim e falou: Rolim! Bruno já até entendeu. Cara, são 72 horas. 3 dias depois, está tudo tranquilo, já pode abrir seu Instagram, seu Facebook, mas vão ser 72 horas de porrada. Vai na minha que eu sei o que eu estou te dizendo. Então tá bom. E realmente é isso, né? Tem aquele período do hate, né? Que a onda sobe, depois a onda desce, e aí você segue a vida, um ou outro vai lembrar lá na frente, mas, enfim. Mas, fora isso, tem as ferramentas, né? Antigamente você tinha que dar um pique para conseguir entrevistar alguém, senão, amigo, um abraço. E hoje a gente incorpora algumas outras coisas. Uma pena o Dudu ter caído, o Dudu começou a live com a gente, o Dudu está em São Paulo está com um problema de queda de luz, principalmente ali no bairro, perto ali da área onde ele mora. Ele participou aqui do começo e já saiu. O Dudu é um cara que é escritor, o Dudu é um cara que fez um curso de gestão de departamento técnico de futebol, que foi uma febre há 5, 10 anos atrás. Eu fiz esse curso também. Acho que eu fiz com um propósito,
né, porque eu sou comentarista, sou analista, eu gosto de saber mais de dentro do clube, e o Dudu fez com outro, porque o Dudu é um narrador, é um apresentador. O Dudu tinha um sonho de infância com o clube da cidade dele, é uma pena ele não estar aqui para falar do Serrano, mas eu fui também trazendo essas ferramentas. Hoje eu sou analista de desempenho e já tive dentro de um clube. Ano passado eu fui da comissão técnica do Nova Iguaçu, no Sub-20 aqui no Rio. A gente classificou para a Copinha, que não é um negócio comum no Nova Iguaçu. Infelizmente não teve Copinha, mas ainda bem que não teve Copinha. Não dá para botar 100 times numa cidade, ainda mais uma pandemia descontrolada, igual a gente estava aqui no começo do ano, final do ano passado. Mas a gente tem aqui o Rafael, que hoje é um professor, né, um palestrante, vai participar do curso da TH 360 sobre esse jornalismo que a gente está falando de hoje, que não perde a essência, mas muda a forma, muda o lugar. E o Bruno, que aprendeu a gerir pessoas ali na marra. Ele tem o jeito dele, é um cara que sabe conversar, mas que teve que trazer isso para o mundo corporativo. Então, eu queria falar de ferramentas que o jornalista ele acaba trazendo para si e fazendo disso um diferencial, seja dentro de uma estrutura corporativa, ou seja, para ir para o ar e ter alguma coisa diferente do que aquele seu colega. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês encaram a questão de ter essas ferramentas, talvez mais hoje do que o jornalismo já precisou em toda a história dele? Bom, Rafa. deixa eu começar. Para falar disso, eu preciso voltar lá na faculdade. Eu entrei na PUC aqui no Rio em 2001 e saí em 2005. Então, eu peguei toda a fase da transição do analógico para o digital dentro da faculdade. Eu cheguei E foi uma faculdade, basicamente, né? A PUC é uma faculdade que, por sorte, tem muita prática, né? Você tem muitas aulas práticas, muitos professores que estão no meio ainda, né? Trabalhando no meio e dando aula também, e que então você tem uma vivência ali de meio. Mas eu brinco, até falei no início, que eu aprendi a escrever para impresso no impresso, né? Com o editor lá, que teve muita paciência com o estagiário mala que tinha acabado de chegar. Mas, então, você começa. E aí, 2006, eu fui para a internet de vez, né? Cheguei a fazer internet no lance lá no início. Aí pintou mídia social, aí mudou, a TV a cabo ganhou força, pintou o streaming, então mudou tudo ali no meio desse caminho todo, desde lá de 2005, quando eu me formei. O que você tinha que ter lá em 2005 não é o que você tem que ter agora em 2021. E nem acho que, vendo até os estagiários que chegam, que a gente trabalha, que a gente senta e vê, que hoje as faculdades não atendem isso, né? A faculdade hoje, até por uma experiência que eu acabei de ter, né, abriu uma vaga de professor de mídias, TV e novas mídias na UF, e eu, com 15 anos de mercado, me inscrevi para a vaga, né? Fui sondar. E aí o reitor, né, o chefe do curso, me disse: não, você precisa ter mestrado e doutorado. Eu falei: pô, eu estou há 15 anos no mercado. Eu achei que essa experiência de 15 anos no mercado, vendo toda essa modificação que a gente teve nesses últimos anos, que talvez tenha sido o período de maior velocidade nessas modificações, fosse um pré-requisito legal para você ser professor de uma disciplina dessas, né, que fala de novas mídias. Mas não. Então, a faculdade forma, e não é um demérito, longe disso, a faculdade forma muito bem para o meio acadêmico. E quando você quer realmente fazer jornalismo comercial, vamos dizer assim, né? Trabalhar em grandes empresas, ou você mesmo ser o seu próprio patrão, que hoje em dia você pode fazer isso, as mídias sociais estão aí para provar isso, não é uma formação completa, você precisa buscar isso de outras formas. E eu vejo isso nos estagiários que chegam em vários lugares. Você tem um ou outro mais pronto, um com texto, o outro melhor, mas volta e meia eles estão um susto com o que eles acompanham numa grande empresa, numa grande mídia, e aí você acaba tendo que ensinar. E eu acho legal que você acaba conseguindo moldar o profissional de acordo com uma forma mais moderna de fazer jornalismo, né? Porque, cara, teoria todo mundo tem. Você sabe que tem que apurar, você sabe que tem que ter as fontes, você sabe que você não pode publicar nada sem checar, rechecar e checar de novo, por mais que a gente saiba que isso não vale para todo mundo, nem todo mundo faz dessa forma.
Mas a prática, a teoria você tem. A questão é colocar essa teoria em prática com velocidade, dentro dessas novas mídias, dentro dessas mídias sociais, dentro de uma internet, de uma televisão, que ainda é muito forte aqui no Brasil, dentro de TV aberta, TV fechada, tem diferença de linguagem, tudo aí. Mas eu acho que hoje você precisa ter muito mais valências do que você tinha lá atrás, quando eu me formei, e nem faz tanto tempo assim. São 15 anos, né? Então, 16 agora. Então, mudou muito e você precisa ter outras valências, você ter outras ferramentas, menos braçais e mais intelectuais hoje em dia. Porque, e paciência é uma coisa muito importante nessa carreira. A faculdade, só para terminar a questão do acadêmico, nosso meio, no meio acadêmico, é visto com um preconceito absurdo, né? O jornalismo esportivo é visto como um jornalismo de segunda categoria. E, na realidade, você pega todos os repórteres notórios, assim, caras que hoje são grandes no jornalismo político, no jornalismo econômico e por aí vai, começaram no esporte. O esporte é a grande escola para você crescer dentro de uma carreira. Se você quiser crescer dentro de uma carreira e ir para outras áreas do jornalismo. Vários chefes lá na Globo foram caras que cobriram a Fórmula 1, chefes de esporte, né? Foram caras que cobriram a Fórmula 1 ao longo de vários anos. Você tem uma grande escola ali, você tem uma vivência e, sobretudo, você aprende a lidar com perrengue, né? Você aprende a resolver problema. E é bacana você falar da parte acadêmica, porque a questão do lugar de fala, né? Eu não fiz faculdade de comunicação, né? Eu fiz direito, fiz um pouco de história, né? Não fui até o fim, né? Sou da área de humanas, mas não da área da comunicação em si. Então, eu não fico nem um pouco à vontade para apontar o dedo para a faculdade, ainda mais, né, que hoje, para você exercer o jornalismo, você não necessariamente precisa do terceiro grau específico dentro da área. Brunão, gestão de pessoas, cara, você também não aprendeu isso na faculdade, mas você cai num lugar e você, dentro de uma estrutura piramidal, mesmo que em alguns lugares hoje em dia você tenha uma estrutura mais flat, mas alguém tem que tomar a decisão, então esse cara está um degrauzinho acima. Como é que é isso? E só para não perder ainda o que o Rafa trouxe. Faustão começou no esporte, Armando Nogueira, né? Então você pode ir tanto para o lado, você pode ir para o lado do jornalismo dito como sério, como da apresentação de um quadro de variedades, como era o Faustão durante muito tempo, mas tudo começou ali na graminha, né? Cheirando ali a grama em dia de futebol. Mas manda aí, Bruno. E tem outro lado, né? Tem grandes jornalistas esportivos hoje que passaram por diversas outras áreas, assim. O Mauro César, que o Dudu citou, se eu não me engano, já cobriu cultura, já foi, enfim, de várias editorias diferentes, então é um puro preconceito mesmo, sem muito embasamento. Deixa eu defender a nossa classe um pouquinho aqui. Cara, então, gestão de pessoas, assim, eu acho que começa pela uma simples frase, que é: as pessoas são diferentes. E você precisa entender isso. Assim, não vou falar que é simples, porque no dia a dia, na prática, não é tão fácil. Então, assim, tem um cara que reage melhor com uma porrada, assim, bem entre aspas, né? De você ser mais duro e tal, dar um feedback mais direto, e já tem pessoas que são mais sensíveis. Então, você sabe que, cara, o cara já errou, o cara já tá mal por aquilo. Não adianta tu chegar e falar: bicho, olha a merda que você fez e tal. Enfim, tem muita gente que tem uma gestão muito nessa linha, eu discordo bastante, assim. Como você, quando começou a falar de mim, o Enes falou: um cara que sabe conversar e tal, e modéstia à parte, eu acho que eu sei conversar pra caramba, assim, entender muito o lado das pessoas. Então, é um desafio grande, mas é muito isso, cara. No dia a dia, hoje, assim, eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Já tive, época de esporte interativo, 21 pessoas respondendo diretamente para mim. Então, assim, uma outra frase que eu mais falo é: meu maior medo é cometer uma injustiça. Então, assim, a todo momento eu procuro dar feedback para a galera e entender, cara, qual é a sua maior dificuldade, o que está acontecendo para você ir mal, assim, porque, assim, tomar uma decisão dura, porque a gente sabe como é o mercado também, enfim, às vezes a gente tem que tomar decisões duras, sabe como funciona
Às vezes, para você conseguir dar um aumento para alguém, você tem que demitir alguém, sabe? Então, e é complicado, porque aí você pensa, é foda, né, demitir alguém, porque você muda diretamente a vida da pessoa. Mas, às vezes, essa pessoa está performando muito mal e tem outro cara ali que está voando, você precisa dar um aumento para esse cara por justiça. Então, assim, são muitas nuances assim para você tomar decisões, mas acho que, em suma, é muito isso, cara, entender que as pessoas são diferentes e cada um reage de uma forma diferente. Então, você tem que ter muito tato ali para lidar com cada um e ter sempre o cara... Porque é muito, fazendo uma analogia com o futebol, é muito... o que a gente mais fala e ouve muito dirigente falar, cara, o Muricy Ramalho foi no Último Lance, que é um programa da TNT, e ele tava falando muito sobre isso. Ele falando, cara, falando sobre o Crespo, até então, como é que é o futebol, né? Ele falou que garantiu que o Crespo ficaria 5 dias depois do Crespo saiu. Mas ele falando, cara, eu tô ali no dia a dia, eu tô vendo boas ideias, tô vendo que o grupo tá com ele e tal, então a gente ainda consegue controlar, dar uma dica ali, uma dica colar. Agora, se perder o grupo, já era. Aí, pela minha experiência, eu sei, já aconteceu comigo, não adianta. Você pode estar, fazendo, e aí o Rolim, que é um cara da tática, você pode ter a melhor tática de todo. O Rolim, que é um fã do Mourinho, né? Eu já não sou fã, mas, você pode ter montar a defesa do Mourinho, um ônibus a cada jogo grande na frente de um gol, só que se você perder o grupo, você sabe como funciona, assim. Os caras vão fazer um corpinho mole ali e tal, papapá, acho que... E assim no futebol e assim para tudo. Se, 10 pessoas, as 10 não gostam de você, acham que, você é escroto com elas, para usar um termo assim, que você é babaca, isso e aquilo, cara, não adianta. Então, acho que no final não ser babaca com ninguém, não ser escroto com ninguém, ser justo com todo mundo. Maravilha. Rafael, o pessoal aí da Escola TH 360, próximo curso de jornalismo, tem que trazer o Bruno. Falar um pouquinho aí dessa história que tem aí com essa redação, que ao mesmo tempo tem que produzir muito, mas também está preocupado com a galera. E no Rio de Janeiro, o esporte interativo, durante muito tempo, né, depois da pandemia e com a mudança da TNT para São Paulo, ficou tudo muito menor, mas sempre foi um celeiro, uma redação grande de uma galera muito nova que acabava servindo a muitos outros lugares. Muita gente que passou lá, que trabalhou com o Bruno, trabalhando em Band, em Fox, em Sport TV, e uma galera que é pau pereira, é pau para toda obra. Rafa, eu queria que você desse eu vou me despedir aqui do Bruno, vou deixar ele dar aquele abraço. Bruno, foi bacana demais você estar aqui com a gente. Quem sabe aí mais para frente a gente possa voltar jogando essa bola, tomar um gelado. Por enquanto a gente fica aqui no remoto, mas foi bom pra caramba você estar aqui com a gente. Para quem está aqui na live e quiser fazer o curso, que o Rafa é um dos professores, Prelecal, tá? De preleção sem o cedilho e sem o tio, Prelecal 20, né, para quem está acostumado com o mundo dos cupons na internet, 20% de desconto, já fica maneiro. Para você fazer o curso, começa agora dia 25 de outubro, só com galera do mercado, galera que já está inserida em lugar grande, que já está fazendo a produção das mídias nessas novas plataformas. Então, é um curso que está extremamente atual, foi feito com muito carinho. Eu acho que não tem por que não fazer, e com Prelecal 20 fica mais fácil ainda. Brunão, obrigado, cara, obrigado mesmo, curte aí, daqui a pouco tem o Brasa jogando, eu sei que a tua equipe vai ter que produzir. Rolim, cara, prazerzaço, assim, gostei do negócio, vou até pedir uma oportunidade aí nos programas que a gente tem na Twitch. Tô com a mãozinha suada, mas assim, aos poucos, o papo excelente também, vai deixando a gente mais à vontade, e, um prazer, sempre que precisar aí, só contar comigo. E você falou, qualquer dia a gente jogar uma bola, contar um bastidor aqui, que o Rolinha, camisa 10 do Esporte Interativo na Copa Sérgio, e aí ele já pensando na aposentadoria, falou, Bruninho, vou passar 10 para você. Veio uma pandemia no mundo. Então, assim, mostra que eu não estou à altura do Rolinho para vestir a 10, acho que foi um recado do mundo para a gente. Mas, enfim, brigadão, Rolim. Rafa, prazerzão aí, trocar essa ideia contigo, e um abraço para todo mundo aí que acompanha. Valeu, Brunão. Rafa, cara, obrigado demais, um prazer enorme. Hoje falei por acaso com o Bruno Fonseca, que é o nosso amigo em comum, falou bem pra caramba de você, já fiquei referenciado pro programa.
E, cara, seu boa noite aí, suas últimas palavras e um último panoramazinho do curso para trazer a galera. Obrigadão, Rafa. Obrigado, Felipe. Gravei hoje, inclusive, uma entrevista com o Bruno. A gente estava entrevistando 2 pilotos lá da W Series, né, categoria 100% feminina, que a gente transmite lá no Sport TV. A gente falou hoje mais cedo, inclusive, sobre várias coisas. A gente é amigo também fora. Abração para o Bruno. E sobre o curso, só para trazer até um pouquinho da ideia, porque o Lucas Benevides, que é um dos caras da escola D360, né, que é um dos responsáveis aí por isso tudo, a gente estudou junto na faculdade. E lá em 2003, se eu não me engano, a gente criou um site chamado New Sports. Por isso que o curso se chama New Sports. Então, a gente trouxe aquele projeto lá da faculdade, que a gente acabou meio que ficando famoso dentro da faculdade da PUC por causa disso, né? Por causa do projeto que a gente falava de futebol e de outros esportes lá. E a gente trouxe isso para um curso muito legal. Deixa eu passar até os professores, você falou dos professores do meio. Tem o Pedro Henrique Torre, que é repórter da ESPN, cobre o Flamengo mais de perto, cara que começou comigo junto lá na faculdade também, outro oriundo da PUC e que trabalhou comigo lá no Lance, que também foi um grande celeiro aí de profissionais lá no início, lá nos anos 2000. O Alfredo Bocchio, que foi meu chefe na Globo, agora com a saída da Fórmula 1, ele acabou saindo também, está cuidando hoje da assessoria de imprensa do Felipe Massa, foi assessor durante anos do Cacá Bueno, e mais importante, que eu acho que é o que todo mundo vai querer saber, falou durante 8 anos no ouvido do Galvão Bueno, era a voz da consciência do Galvão Bueno, era o cara que administrava as transmissões do Galvão de Fórmula 1. Então, sabe muito como pensa o Galvão e como trabalhar com narradores desse tamanho, né, desse quilate, como o Galvão. O Luiz Ferrari, ele é assessor de imprensa hoje da Shell na Stock Car, né, cuida da parte de motorsports da Shell, mas é um cara que trabalhou na Folha de São Paulo, tem uma agência de comunicação há muitos anos, trabalha com a família Piquet também, é um cara que foi o cara que, depois lá daquela crise do Nelsinho, pelo incidente de Singapura em 2008, todo mundo lembra disso, ele foi o cara que meio que ajudou ali a reconstruir a imagem quando o Nelsinho foi para a NASCAR e começou a ter uma carreira nos Estados Unidos. Então é um cara que entende muito bem dessa questão de gestão de imagem, gestão de comunicação de grandes empresas, dentro do esporte, obviamente. O Bruno Reis, do Ceará, e o Guilherme Figueiredo, da TVN Esportes. Acho que vai ser um curso bem legal para a gente falar bastante do meio. A minha aula, que vai ser a primeira, né, para apresentar basicamente o curso, vai falar um pouquinho de como são essas áreas, né? Por alguém que passou por vários tipos de área dentro do jornalismo, dentro de estrutura de grandes empresas, né? A gente hoje, como eu falei da questão do meio acadêmico, a gente é formado para... Você sai da faculdade pronto para escrever, né? Ninguém te ensina como botar a cara no vídeo, ninguém te ensina como lidar com uma mídia social, ninguém te ensina como, de repente, você ir para um lado de comentário, né, de comentarista, que né, depois acabou pintando na minha vida muito por acaso isso e deu muito certo. Então, a ideia é dar um panorama geral do que você pode chegar e fazer dentro do jornalismo esportivo e até explicar algumas curiosidades ali que muita gente tem curiosidade, nunca entrou num switcher de televisão, né? Um switcher é a fábrica de maluco. Você entra lá, você fica embebido dentro daquela estrutura e é um negócio sensacional. Depois que você faz uma transmissão dentro de um switch, você passa a entender tudo que está acontecendo no ar. Às vezes é desesperador. Às vezes é desesperador. Tem várias histórias. Eu tenho uma que eu estava comentando, que foi uma desgraça, né? Uma morte de um piloto numa Fórmula 2, era uma corrida que a gente ia exibir em VT, depois, inclusive, essa produção nunca foi para o ar, inclusive, que a gente que estava lá, estava sentado do lado do Guto Nejaim, que hoje mora em Portugal, e a gente estava fazendo a transmissão, quando deu o acidente, mostrou a imagem, eu olhei para a cara dele com aquela cara de deu merda, sabe? Aquela cara de... Aí cortaram a imagem e logo em seguida suspenderam a transmissão, tipo, chegou um aviso para a gente por SMS, né, que eles têm o sistema da Fórmula 1 tem um sistema de SMS, ele chegou para a gente assim, um aviso, ó, a transmissão vai sair do ar em 5 minutos. Aí eu virei para ele e falei, ó, subi para a redação, ainda estava antes da pandemia, isso foi 2019, subi para a redação,
pessoal que estava fazendo a cobertura para o GE.com, eu falei, gente, prepara porque deu ruim. É questão de, salvo um milagre, é questão de horas ou minutos para anunciarem que o piloto morreu porque o acidente foi muito bravo. E agora, né, acho que outra questão de switcher, conversei muito com quem estava no switcher, foi o Poulsen, né, lá na Eurocopa. Né, você tá no ar, com o cara tem um mal súbito dentro do campo. Quem? Desculpa. O Eriksen. O Eriksen, confundiu os jogadores. O Eriksen caiu desacordado e, cara, como é que você faz? O que você faz? Não tem roteiro ali. E aí outro bastidor, a gente prepara um roteiro antes da transmissão, né? Vai nesse momento vai começar o jogo. Começa o jogo, é o jogo, né? Mas você tem lá um roteirinho, intervalo tem um roteiro e tal. Acontece uma coisa totalmente fora da curva, você não tem roteiro. E aí começa desespero, apura em mídia social, vai com o repórter que está no estádio, e aí o cara que está no ar está vendo aquilo e não pode se desesperar porque ele tem que continuar falando para o cara que está em casa. E acho que foi a primeira vez que a Renata Silveira fez uma coisa... Ela foi muito bem. Foi muito bem, foi muito legal, né? E eu acho que isso é outra mudança, né? Porque antigamente, convivendo com os narradores das antigas, inclusive, e desculpa estar me alongando nesse final, mas convivendo com os narradores das antigas, a ideia antigamente era você ficar neutro no negócio, né? Anunciar o que está acontecendo ali, procurar informação. E hoje, nesse tipo de situação, é legal você se emocionar junto, né? Como foi o caso da Renata. Ela estava visivelmente aflita com o que estava acontecendo, como estava todo mundo em casa. Né? Então, acho que é uma mudança ali, é uma coisa legal, essa evolução aí de como se comunicar com o público dentro de uma transmissão esportiva. Isso é um pouquinho do que você vai ver na minha aula lá no curso, a gente vai falar bastante disso. Muito obrigado aí pelo convite, foi muito legal bater esse papo. Prazerzaço, Bruno. Felipe, também um prazer. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, galera. O Preleção vai ficando por aqui. A casa do Preleção agora da Escola TH 360 é a Twitch. Nessa segunda temporada a gente sai do YouTube e vem para a Twitch. Ele é um programa que se pretende ser quinzenal, né? Conversaremos com o Lucas, né, que é a nossa voz na nossa orelha. Normalmente ele é feito às segundas-feiras, a gente fez um preleção especial nessa quinta-feira, até para chamar o curso, a gente vai avisar nas redes da escola, da próxima live, do próximo programa, do próximo preleção, numa segunda-feira, à noite, né, mais ou menos nesse horário, 7, 7h30, e falando de outro tema também relacionado ao futebol, também relacionado aos esportes. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bruno. A gente falou muito aqui do jornalismo nas redes, no jornalismo dos posts, no jornalismo do vídeo, mas diz um amigo meu que trabalha com o Rafa, o Ricardo Gonzalez, que diz o seguinte: o que é escrito é tão importante, você não pode menosprezar nada, porque se você é o cara que faz o tijolinho com os números da Mega Sena, não erra o número não, porque alguém vai rasgar o bilhete, tá? Então, gente, obrigado, boa noite, grande abraço para vocês, daqui a pouco tem o Jogo do Brasil, obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. Tchau, tchau.